boa noite. É um prazer estar com cada uma de vocês, em cada lugar desse país, Santa Catarina, Paraíba, Paraná, e nós estamos juntas. Mesmo com o frio, quem está com calor, acho que é só a Estela, né, que está aí na Paraíba, mesmo assim dá uma sensação mais fria aí. Mesmo quando esfria aqui, a sensação no Nordeste é um pouquinho de menos calor, né? Mas, assim, as dúvidas que vocês vão tendo no decorrer do processo, assistindo a aula, nós estamos aqui para poder realmente viabilizar todo esse processo de curso para vocês. A Estela, eu sei que é psicóloga, do Rio Grande do Norte. Ela é Não, professora, Paraíba, professora. Paraíba, é mesmo. Paraíba. Paraibano. Nossa, não posso nem errar, porque paraibano tem a fama de Professora, calma. Riscar a faca, né? Riscar a faca. E a Angélica é do Paraná. Da onde mesmo, Angélica? Santa Isabel do Oeste. Santa Isabel do Oeste. É professora? Então, e você, Sueli, é mãe ou é professora? Eu sou mãe e sou professora. Eu descobri agora, com 1 ano e 3 meses, que o meu filho é autista. Quantos anos, Sueli? 1 ano e 3 meses ele tem. 1 ano e 3 meses, né? E eu sou professora de um menino autista de 8 anos. Então tá, mas aí o que eu quero, assim, vocês tirarem as dúvidas, e dúvidas a gente sempre tem. A partir do momento que a gente se encontra com uma pessoa autista, todos os dias a gente tem dúvida, todos os dias. Não posso ser que não tenha todas as respostas, mas nós vamos juntas buscar as respostas, porque, assim, é o maior desafio desse século nosso, é realmente o trabalho pedagógico, o trabalho que nós resolvemos tete a tete, tanto sendo mãe, quanto sendo psicóloga, quanto sendo professor com a criança autista. E a Angélica, ela fez uma pergunta para mim. Então, eu tenho algumas dúvidas bem em relação a isso que a prof falou agora, sobre as minhas crianças mesmo, sabe? Algumas dificuldades. Eu tenho uma aluna que ela tem muita dificuldade na parte da matemática. Então, por exemplo, ela conta, né? Mas ela não consegue relacionar os números com a quantidade. Né? Por exemplo, até mesmo se eu parar no número, interromper ela no número 8, ela não consegue falar que o próximo é o 9, né? Ela tem que voltar. Isso, ela tem que voltar, né, e fazer a sequência de novo. E bem essa relação mesmo, de não conseguir relacionar a quantidade também com o número. Então tá. Quantos anos ela tem? Ela tem 8. 8 anos. Então ela está na terceiro ano. Segundo ano. Ela fez uma pergunta assim: eu tenho uma aluna autista, ela é professora, atende várias crianças autistas, mas ela tem uma aluna autista com 8 anos de idade que não consegue entender o processo da relação número e numeral, quer dizer, o número à quantidade, quer dizer, o símbolo à quantidade. Qual é a grande dificuldade dessa criança? Lembrando-se que uma criança autista, qualquer que seja autista, independente do nível que ela se encontra, a gente parte do princípio que ele é um pensador concreto e ele é um pensador que só caminha pela visão. Ok? Então, isso para você, Estela, que tem seu vizinho, isso é para você, seu filho. Se você quiser falar com ele, fale com imagem. Fale através de imagem. E esse processo vai melhorando, porque quando você fala com imagem, quando você fala através da imagem, você dá a ele um canal não só auditivo, mas você dá para ele uma ferramenta básica. Aí eu estou entendendo. Porque às vezes é assim, eu falo assim, só citando um exemplo, você pega e mostra assim, conte para mim quantas canetas existem, você falando da sua aluna. Então, ela vai 1, 2, 3. Daí chegou no 4, houve qualquer barulho na sala e ela parou e ela não sabe qual é o próximo número. Houve uma parada, houve um rompimento daquela produção, daquela sistematização que a sua aluna estava. Entendeu? Aconteceu algo. Então, sempre que nós formos ensinar o autista, seja na área da matemática, seja na área da comunicação, seja na área da autonomia, nós temos que mostrar um passo a passo.
Então, por exemplo, você tem um material concreto. Então, vamos lá, vamos usar os palitinhos. Então, você utiliza o palitinho para ele contar, recontar, e sempre comparar os palitinhos com outro objeto. Então, aqui você separa, por exemplo, os palitinhos amarelos, você usa bichinhos verdes, e você usa, por exemplo, aquelas bolsinhas pequenininhas que a gente compra em casa de festas, lembrancinhas de festa. Você compra vermelho. Então, você está dando 3 atributos para o sistema de numeração. 3 cores diferentes e objetos diferentes. O palitinho, os bichinhos e umas bolsinhas. Pode ser qualquer outro exemplo que você queira. Mas você está dando 3 exemplos de contagem concretas. Junto com isso, você tira uma foto daquele material. Você tira uma foto, realmente foto, para representar, porque a foto para ela é algo que ela pode... Eu estou vendo e estou representando. Eu estou vendo e estou representando. Está me entendendo? Sim. Quando eu vejo e representa, eu formo a ideia. Porque a criança autista precisa dessa formação de ideias. Não só o autista, mas todas as crianças, mas principalmente a criança autista. Porque, ó, pensa bem, ela está aqui pensando, mas tem milhões de coisas ao redor que estão atrapalhando ela de perceber. Que são luzes, cores, sons, cheiros, que para nós, muitas vezes, é imperceptível. Eu consigo estar com vocês e deixar tudo de lado. Deixo o cachorro que está dormindo de lado, que quer subir no sofá, deixo o copo que está quente, que está do meu lado, eu deixo tudo. Eu tenho essa capacidade. A pessoa autista tem grandes dificuldades. Ela vai aprender. E essa aprendizagem é durante que ela é criança. Então, para ela aprender os números, Angélica, você tem que realmente colocar vários objetos com a mesma quantidade, com cores, formas diferentes, para que ela conte um, conte outro, e você tira a foto da representação daquela quantidade. Entendeu? Então, daí ela tem a ideia do objeto, da quantidade, e tem a ideia daquilo que representa. Ela tem uma representação. Entendeu? Então, com isso, você vai auxiliar. E como sempre eu falo, não são passes de mágicas. Simplesmente você faz hoje, faz amanhã, faz depois de amanhã. Você, conforme você vai assistindo as aulas, por exemplo, você assiste a primeira, assiste a segunda. Ai, professora, eu não consegui entender tal coisa que a senhora disse, mas a senhora deixou de falar sobre isso. Eu falo aqui. Eu tiro as dúvidas de vocês. Porque o curso foi feito para que a gente possa, vocês, além de terem um acesso gravado e a ferramenta, que são as cartilhas, que vai te orientar bastante, mas principalmente no trabalho com a criança. Se faltou alguma coisa, nós acessamos mais, tá bom? Alguma pergunta, Sueli? Prof, eu tenho quase a mesma dificuldade que a professora Angélica. Eu tenho um aluno, esse aluno meu autista, ele vai muito bem até quase o 15. Passou do 15... Exatamente isso. Ele passou do 15 e ele se perde. Mas é como a senhora disse, se a gente for na sequência, a gente for contando com ele, ele consegue. Se não, ele não consegue. Mas então, aquilo que eu falo, você apresenta vários tipos de materiais. Você está entendendo? Mas esse vários tipos de materiais, é isso que eu estou na dúvida. Ele pode ser até 50, até 100? Porque no terceiro ano, eles já estão querendo ir até 900, a professora normal. Mas eu acho muito difícil para eles. Por isso existe uma adaptação, nós temos que ir devagar. Você pode até chegar, mas neste momento, vamos primeiro trabalhar com 3 conjuntos de materiais e depois você vai, neste momento, primeiro, ele precisa ter segurança. Não, eu acertei até 20. Toda criança precisa ter sucesso. Não adianta, eu quero chegar nos 900. Espera aí, vamos devagar? Até 20, ele teve sucesso? Meus parabéns, que bom. Compensa ele, retribui ele. Nós chamamos eles como
São símbolos gratificantes que você dá a ele, tá? Quer dizer, cada vez que ele acerta, você recompensa ele, ok? Por quê? Daí você vai automaticamente, cada dia, cada semana, indo de 10 em 10. Não adianta nós queremos apresentar várias coisas, nós vamos apresentar 3 grupos de objetos, primeiro até 10, depois até 20, depois até 30, de 10 em 10. Depois que ele chegou ao 100, daí pode ser de 100 em 100, tá? Daí sim. Mas primeiro tem que manter que ele tenha sucesso. Gente, um autista, para aprender, ele precisa ter sucesso. Não adianta, ele já está aprendendo, que bonzinho. Não. Sucesso significa, ele acertou uma vez, acertou 2 vezes, acertou 3 vezes. Isso é sucesso, tá? Em vários contextos, em situações diferentes, para que ele possa ter a aprendizagem. Entendeu, Sueli? Então, sim, vai devagar neste momento. Neste momento é o momento de ir devagar. E você tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, professora, porque é o seguinte, para mim, está muito no início, né? É uma descoberta em todos os sentidos, em relação ao autismo, né? Então, eu estou tudo aqui, né? Só ouvidos para aprender e começar a aplicar, né? Certo. Que bom, vocês estão buscando bastante informações, porque assim, gente, o autista parte-se do princípio. Desde pequeno, Sueli, você tem um menino com 1 ano e 3 meses, eu tenho um neto que desde que ele nasceu eu já sabia mais ou menos que ele era um autista, e depois foi fechado o diagnóstico quando ele estava próximo aos 3 anos. Quer dizer, por quê? Porque a família faz de conta que ele não existia. Quer dizer, isso vai passar. Essa parte daquele princípio, isso vai passar. E isso não passa. Então, Sueli, agora, a partir do momento que você tem um diagnóstico, trabalhar toda a parte de estimulação, todas as áreas de estimulação. Quais são as áreas de estimulação? Comunicação, apresentar todo o sistema sensorial para ele. Mas ele não tem problema. Não, apresenta. Mesmo que você sabe que ele sabe, Sueli, você tem que apresentar. Então, tem uma aula só sobre intervenção precoce ou estimulação precoce, onde eu falo sobre essa intervenção. Eu só assisti as 2 primeiras ainda, estou indo para a terceira. Está indo para a terceira, mas assim, vão indo, e quando você tiver da estimulação, eu quero acompanhar o seu filho na estimulação. Tá bom. Quero acompanhar tete a tete. Pode falar. Como a Sueli, né, ela descobriu que o filho dela, né, com 1 ano e 3 meses, é isso? 1 ano e 3. Isso. Eu agora estava lembrando que uma mãezinha aqui da minha cidade, ela tá com o bebê dela de 1 ano e 6 meses. E aí ela também me procurou, né, como ela sabia que eu acompanhava essas crianças maiores. Mas aí ela pediu para mim fazer um trabalho de estimulação. E eu estou fazendo a pós-graduação em autismo. Ela é presencial, a minha pós, né? Mas aí, por isso que eu busquei o seu curso, até para acelerar um pouco esse processo, que a minha pós, com a pandemia, ela acabou parando, enfim, né? E aí, agora, aproveitando até o gancho, né, da Sueli ali, como que eu poderia, talvez, começar a estimulação com esse bebê de 1 ano e 6 meses? Tá, você lembra que eu sempre falo, não sei se você lembra de algumas lives minhas, como eu falo assim, nós professores, nós psicólogos, nós pais, nós precisamos ter material, tá? Então eu falo assim, eu tenho que ter um saquinho onde eu tenho todos os sons, todos os tipos de sons, eu tenho que ter um saquinho onde eu tenho todos os tipos de sensações, de táteis, tá? Eu tenho que ter tapetes sensoriais, e assim eu vou aumentando. Então, eu tenho que apresentar o mundo para ele. Então, lembre-se que a estimulação é assim, mas ele não imita. Ele não imita, mas ele vai aprender. Então, quando eu mostro, eu estou discriminando. Todas as vezes que eu mostro uma criança, por exemplo, todos os sons, ok? Então, eu pego um chocalho, eu pego um pandeiro, eu pego uma flauta, eu pego um trompete, seja lá o que for, desses que você compra baratinho, em qualquer lugar. O importante é que ele saiba discriminar.
Por quê? Porque o mundo, para ele não consegue que nem eu. Escutou um barulho, está muito forte, eu ponho a mão no ouvido e deixa esse barulho para lá. Não, eles não são assim. Isso é com som, isso é com questões táteis do corpo, isso é com questões gustativas. Às vezes ele apresenta seletividade alimentar por não perceber. E os cheiros. Então, eu tenho que apresentar o mundo. Então, sempre que eu for estimular, eu tenho que estar. Eu falo sempre isso, e nessa aula sobre estimulação eu falo, eu tenho que estar próxima de um espelho. A criança na minha frente, aqui, sentada aqui, e onde eu vou fazendo e mostrando tudo para a criança. Quando ela senta, ok? Porque tem crianças autistas que 1 ano e pouco, você não senta, mas você faz com que conquista essa criança, tá? Conquista essa criança. O máximo que você puder fazer para você estar acolhendo essa criança. Então, assim, o mundo tem que ser apresentado para ela. O mundo é feito de cores, de formas, de tamanhos, de espessuras. Busque coisas que são interessantes para essa criança, material didático que seja interessante e, principalmente, brinquedos que sejam funcionais. O que são brinquedos funcionais? Por exemplo, frutinhas são brinquedos funcionais, onde você vai brincar. O que mais que é funcional? Você vai brincar de casinha, então são panelinhas, mas é menino, tá? Então nós vamos brincar de carrinho, são coisas funcionais. Eu vou brincar de helicóptero, tá? Então, eu vou brincar e dar funcionalidade a tudo. Eu peguei a caneca, uma caneca de plástico, vou ensinar ele a pegar a caneca de plástico, a garrafa de plástico, estou pegando o que tem próximo. Eu vou para que seja funcional. Essa funcionalidade é feita na estimulação. Por quê? Porque eu tenho que mostrar esse mundo, apresentar. Ah, mas ele não conhece. Eu lembro muito bem de todas as crianças que eu atendo. A partir do momento que você começa a apresentar o mundo, você está discriminando para ele a intensidade de sons, discriminando para eles, a cor sempre é igual de vermelho, tem vermelha mais escura, mais forte, mais clara, tem vários tipos. Às vezes o preto que eu estou usando hoje, olha bem, aqui é um preto e aqui é um preto, intensidades diferentes. Então eu tenho que ensinar isso para ele. Por quê? Porque quando nós falamos da integração sensorial, isso incomoda a criança autista, sabe? Isso incomoda. Então, eu tenho que apresentar esse universo para ele. Então, deem uma olhadinha. Na cartilha eu falo bastante sobre a integração sensorial, e tem uma cartilha só de integração sensorial, que é mostrar o mundo para eles, e daí vocês podem perguntar. E daí, a aula que vem, nosso encontro próximo, sabe, Estela, Angélica e Sueli, eu poderia estar falando para vocês, trazendo material de estimulação precoce. Eu ia adorar. Muito bom. Tá bom? Façam o seguinte, leiam o módulo 4, assistam, e depois vocês escrevem as dúvidas de vocês e eu apresento. Vou apresentar o material que eu tenho, tá? E nós vamos conversando, e vocês vão tirando as dúvidas. Mas mandem as dúvidas antes para mim. É tantas informações. Hoje mesmo eu conversei com uma mãe do Rio Grande do Sul. Ela está desesperada lá. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe, ou seja aluno, ou seja um paciente, como da Estela, ou seja um filho, ele é desafiador. O autista nos desafia. Todos os dias. Cada dia que eu atendo uma pessoa autista, uma criança autista, eu sou desafiada. Eu sou desafiada. Por quê? Porque eles apresentam detalhes que às vezes a gente não percebe. Então, a gente vai aprendendo, que não existe 2 iguais. Mas a cartilha, gente, nós temos uma equipe muito boa, nós temos uma design, eu escrevi. Na hora que eu escrevi, ficou sem graça. Falei, não tem graça nenhuma. A hora que ela pôs forma na cartilha, gente, ela ficou... eu fiquei apaixonada. Daí eu falo, eu que escrevi? Não, ela simplesmente... É a mesma coisa assim, de eu pegar alguma coisa, uma roupa feia, e transformar numa roupa bonita.
E daí, além disso, nós tivemos uma pessoa que fez uma revisão, além da edição do design, nós tivemos uma pessoa que fez uma revisão na escrita. E tem quem digita tudo isso. Então, é uma equipe só de jovens maravilhosos. A velha sou eu. Só eu que sou a velhinha. Não, experiente, velha não. Experiência, é verdade. Vocês podem tirar dúvida também, professora. Ó, e se alguma coisa que às vezes fala, professora, a senhora esqueceu de falar isso, eu falo nas lives, eu converso com vocês. Tá? Este canal, essa é a diferença do nosso curso. Vocês estão com o material tanto gravado quanto impresso, e também nós conversamos em grupo, não dá para conversar. Quando precisa, conversa individualmente. É uma urgência. Conversa individualmente, não tem problema nenhum. Tá? Mas, assim, o objetivo da compra desse curso de cada uma de vocês é realmente vocês tornarem este conteúdo de forma prática, acessível. Por isso que nós estamos aqui, eu e o Lucas, para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Como é que foi o diagnóstico do teu filho, Sueli? Na verdade, eu comecei a trabalhar com criança autista e eu não jamais imaginaria, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem vários problemas, inclusive é autista junto, e a gente nunca pensa que vai bater na porta da gente, né? E quando ele nasceu, aí começou agora quando ele fez 1 ano, que as pessoas chamava ele e ele não olhava, principalmente se eu fosse no mercado, porque a primeira coisa que a criança faz é olhar, né? E ele não olhava. Eu achava que era problema de audição, nunca autismo. Aí eu fui fazer Você fez o Bera? Não, a minha mãe, bem assim, filha, eu não quero que tu fique braba com a mãe, mas tu tem que dar uma analisada, porque tu já percebeu que ele não olha pra gente? Daí eu comecei a ficar, né? Daí o que eu fiz? Fui no pediatra. O pediatra disse que naquela escalinha que a professora colocou ali na segunda, que é a escalinha nacional da saúde lá, ele estava com um pequeno atraso naquela escalinha, mas que não era de se preocupar. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu disse, não, então, o senhor me encaminha para um neuro que eu vou procurar. Dele me encaminhou para o neuro, Eduardo Frassoni Fusão. E no primeiro dia que a gente foi, ele já diagnosticou meu filho como autista. Nossa. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Porque, só que eu achava que o problema maior que o problema do meu filho era a audição. É muito confundido, né? Tem muitas crianças com apraxia da fala também, que se confunde com autismo, mas geralmente quando tem a disfunção da fala, a gente percebe que geralmente é autista. Tá? E daí ele também não fala, né? Daí, tipo assim, papapá, mamamã, começou agora, assim, mas muito espontaneamente, não é uma coisa assim, porque ele faz porque a gente está pedindo para ele repetir. E a gente já vê várias crianças, né? E a gente o que escuta? Até no mundo profissional da educação a gente escuta muito, né, Angélica? Eu não sei se tu, mas eu escuto bastante. Cada criança tem seu tempo. Aí a gente fica assim, será que é? Será que não? Aí tu fica naquela, né? Mas assim, não. O meu marido até ficou um pouco chateado. Daí eu disse assim, amor, se não for, a gente descarta. Mas se for, a gente achou na hora certa. E a gente achou, né? Mas leva um baque, mesmo que, como o doutor falou para nós lá, o doutor Eduardo, se tu me procurou, tu sentiu alguma coisa. Mas quando tu escuta de mim é mais difícil, eu sei, porque daí o mundo da gente desmorona, né? Porque mesmo tu trabalhando, mesmo tu sabendo que é uma coisa que tu consegue hoje em dia trabalhar, né? Embora seja um mundo que a gente está conhecendo, como diz a Estela também, né? Mas a gente fica sem chão, porque tu acha que nunca vai bater na tua porta. E bateu, né? Bateu. Não sei se você já escutou eu falar. Eu tenho 40 anos de experiência na educação especial e achei que eu ia passar por essa vida sem ter meus netos todos adultos já, né? Tem netos adultos, os meus filhos também
já são homens, uma mulher e um homem adulto, e eu falei, não vai cair na minha porta, nunca, jamais. E, de repente, há 7 anos atrás, aparece um neto autista. E daí, ele é a nossa alegria. E com isso, eu já estava estudando sobre autismo, já estudava há muitos anos, mas aí falei, não, agora eu vou estudar mais. Porque, assim, quando o desafio é nosso, a gente é como se fosse assim, agora eu preciso aprender um pouco mais. Então, Sueli, não se sinta só, tá? Não se sinta só. Eu acho que você fez esse curso, a compra desse curso, para que você fosse acolhida, e nesse momento você está sendo acolhida. Mas, assim, estimule teu filho. Tudo aquilo que eu falo para vocês falarem na estimulação, de mostrar fotos, de estar para que ele possa ter ideias para falar. Porque o autista, ele não é como nós, que você fala assim, eu penso assim agora, se eu falo caneca, cada uma de vocês pensa na dimensão de uma caneca, não é? Cada uma pensa numa caneca. E se eu chegar e oferecer essa caneca para vocês, vocês vão ter, é diferente da sua, mas isso não faz a diferença, é uma caneca. Para o autista, não. Tem que haver uma apresentação. Até a figura dele. Este é o bebê, tá? Eu não sei como é que é o nome do seu filho. Anthony Gabriel. Anthony, você tem a foto dele, este é o Anthony, este é a mamãe do Anthony, este é o papai do... mas ele vê todos os dias. Não, apresenta. Apresenta para ele. Apresenta a mamãe, apresenta o papai, apresenta a vovó, a titia, o vizinho, o cachorro. Apresenta. Quando ele tem uma foto, a foto significa uma representação da ideia dele. Nunca fiz isso, não. Nunca imaginei que teria que fazer isso. Porque daí você vai ver teu filho falar. Porque assim, ele não adianta... Por que ele está só repetindo papá, papá, mamá, mamá? Ele não tem a representação ainda. Ele sabe que você é mãe. Mas assim, existe... Porque a grande dificuldade do autista está em interagir. Quando a gente fala em interagir, são os ajustes da vida. Não é interagir só com pessoas, com tudo. Por exemplo, hoje, para sentar aqui, eu tive que interagir com o computador, interagir com o fone de ouvido, que quase eu não gosto, pôr uma roupa mais quente, porque eu ia ficar sentada, a luz que eu tenho que me adaptar, mas eu sou pessoa típica, o autista já ficaria. Então, quando você apresenta para ele, você dá a segurança para o seu filho, Sueli. Você está entendendo? Então, sim, quando você mostra, já começa a tirar fotos. Papai, mamãe, titia, vovó, o cachorro, a casa sua, a casa da vovó, você vai para a casa da vovó, você vai para a casa da vovó. Ó, nós vamos neste mercado, a foto. Gente, isso dá uma segurança imensa. Pensem bem, nós, pessoas típicas. Nós, pessoas típicas, nós vamos para uma festa, não é? Você liga para a amiga, amiga, oi, amiga, você vai para a festa? Você fala, vai. Ela fala, vou. Quem vai na festa? Você já precisa dessas informações. Então você vai fulana, né? Então eu não posso com aquela roupa, porque aquela roupa eu fui, então. Então eu planejo. Mas eu preciso de informações. Às vezes eu vou, não dou bola. Mas assim, a criança autista é como se fosse eu todos os dias para ir à festa. Eu preciso de informações. Você vai sair com ele para um parque? Aonde você vai, a rua que você vai passar, se vai de carro, se vai a pé. Mostra. Mensura para ele ter ideias. Mesmo assim, pequenininho? Você vai ver a diferença. Daqui 6 meses, você me avisa. Então, tá bom. Tá bom? Quer dizer, é pequenininho, gente, está entendendo? Não, olha, aqui não tem problema. Olha, hoje, olha, nós vamos na casa da vovó e vamos no banco. Mostrou a foto, na casa da vovó e no banco. E plastifique para ele pegar mesmo. Não tem problema se ele estragar. Gente, ele precisa disso. Isso dá segurança para ele. Você vai ver como é que ele vai mudar. Apresente o quarto dele. Então, vamos lá. Pode anotar isso, Sueli. Apresente papai, mamãe. Você pegou um papel? Tem aqui. Tá. Papai, mamãe, o quarto dele, tá? O banheiro dele, a casa da vovó. Tá. O que for mais familiar, mostra para ele. E daí, hoje você acordou no seu quarto, olha aqui, você acordou no seu quarto, você foi para a cozinha.
Na cozinha, a mamãe fez café. Aprenda, ensine ele a sentar, a olhar. E quando tem um passo a passo, nós chamamos de rotina, isso é uma organização do pensamento da criança autista. É pequeno, mas ele vai entender muito bem. Só que nada é um passe de mágica, né? Nada é uma bola de cristal que eu faço e acontece. Eu vou fazer hoje, vou fazer amanhã, mas você vai ver que neste caminho você vai chegar a um lugar, porque a inteligência deles é preservada, Sueli. Aí, assim, ó, a senhora falou dessa do irmão pequeno. E das crianças de 8 anos, como é o meu caso e da Angélica dos alunos, também tem que mostrar na chegada da escola essas imagens para eles. Hoje tu vai ter aula de inglês. Aí Sim. Mostrar uma foto da professora de inglês, né? Sim, isso. Sabe por quê? Isso dá segurança para ele. Isso é para uma criança pequena e é uma criança de 8. Vamos lembrar só um pouquinho. Nós estamos aqui, uma psicóloga e 2 professoras. Vamos lembrar um pouquinho de Piaget. O que Piaget fala sobre o desenvolvimento infantil? O que ele fala? Ele diz assim, que uma criança, desde o período sensório-motor, até ele sair do concreto para ir para o abstrato, ele tem 12 anos. Isso qualquer criança. E nós que temos uma criança atípica, que é o caso de vocês como professoras, você, Sueli, que na sua vida profissional como psicóloga, e você como mãe, você vai ver que em todo esse processo de 12 anos, a criança, o entendimento da criança é concreto. E, às vezes, nós teimamos em apresentar determinados conteúdos que são muito abstratos. A parte abstrata da criança, claro que ele aprende o abstrato, só que o abstrato precisa de planejamento. Olha bem, se eu falo assim, gente, vocês viram meu anel? Daí eu falo, gente, olha, próximo encontro vocês me tragam um anel. Você faz um planejamento. Peraí, qual é a loja que vai ter um anel igual aquele da professora? Você planeja. Esse planejamento é abstrato. Então, o que acontece com a criança do 0 aos 12 anos? Muitas vezes nós falamos assim, pega lá na prateleira o leite condensado da mamãe. Mas, peraí, se é uma criança autista, vamos mensurar a prateleira e o leite condensado. A foto, que isso é uma representação, porque daí ele começa a fazer planejamentos. Nossa, o leite condensado pode estar na prateleira da minha casa, mas também pode estar na prateleira do supermercado, tem também na prateleira da casa da minha avó. Isso é planejamento, isso nós chamamos de funções executivas. E isso tudo é fundamental e necessário desde pequenininho. Então, quando você faz, sabe, Sueli, esse passo a passo da criança, mostrando com fotos, tanto seja para o seu filho como para os seus alunos, você está fazendo para ele um planejamento. Então, hoje vai ter aula do professor de educação física, vai vir uma visita, na hora do intervalo do lanche, procura saber o que vai comer. Às vezes não tem foto, mas escreve, faz um desenho. Aquilo é representativo para a criança. Tudo bem? Isso dá uma segurança. Tá bom? Tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Prof, eu tenho uma dúvida só em relação às fotos. Como em casa, por exemplo, né, para estimular lá o bebê, né? Eu tenho que imprimir todas as fotos ou posso mostrar, tipo, no celular? Não usem o celular com criança pequena. Tá? Não usem o celular. A foto ainda é o mecanismo. Qualquer abordagem terapêutica e educacional, por exemplo, o ABA, o TICH, o PECS, todos eles usam a figura. O celular ainda é uma ferramenta que nós não devemos dar para a criança autista pequena. Até os 4 anos. Eu pensei bem em relação assim, a estar imprimindo tudo, né? Realmente, você começa devagar, sabe? Então, hoje você faz umas coisas mais importantes para ela. Daqui uns dias você faz outras. Faz parceria com a família também. Fala, olha, nós estamos fazendo, tá? Um portfólio para ela, para ela poder se localizar. E, Sueli, você pode fazer também maiores para ele, porque ele é uma criança muito pequena.
Tá, mas aí quando eu for apresentar o papai e a mamãe, pode ser uma foto da família toda ou é de preferência só o papai? Individual. Ele tem dificuldade desse planejamento. Dentro de um todo, ver um, tá? Ele tem dificuldade. Então, vamos devagar. Daqui uns dias, você pode apresentar a família, daqui uns dias. Daí tem a família, tem vovó e assim por diante. Tá bom? Tá bom. Então, é devagar. Lembra assim, nós vamos colocando uma ideia todos os dias. Uma ideia. Para mais tarde ele não ter o problema que teve o seu aluno, Angélica. Sim. Você está entendendo? Antigamente se falava assim, isso eram pré-requisitos para que aconteça o processo de alfabetização numérica, né? Mas a gente vai ter que fazer isso daí, tá? Apresentar. Então, o sistema de numeração. Até seja mais interessante realmente começar com uma criança de 1 ano e 4 meses ou de 6 meses, que aí a gente começa certinho, né? Do que quando pega uma criança lá com 8 já. Mas você vai poder fazer a mesma estimulação, eu sempre falo sobre isso. Às vezes, por exemplo, a crianças, às vezes com 7, 8 anos, 10 anos, descobre que é autista. A família vem desesperada, mas ela perdeu a estimulação. Perdeu. Só que nós podemos fazer todas as orientações da mesma forma, só que como se fosse para uma criança de 8 anos. Para uma criança menor, você faz de um jeito. Você tem uma fala, você tem uma abordagem. Para uma criança maior, você tem outra forma, tá? Então, respeitando sempre isso. Mas a gente vai fazer, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada uma. Eu creio que o conhecimento vai fazer diferença, viu, gente? Faz. Hoje em dia, aquele que não tiver conhecimento sobre a criança autista não tem como trabalhar. Ó, prof, tem uma aluninha aqui pequenininha que quer aprender junto, ó. A irmã do Antônio. E vai aprender, você vai ver com ela. Fala para ela tudo que eu falei, que ela vai ver como que ela vai achar fotos de todas as coisas. Ela já estava escutando, ela estava perguntando, será que eu posso ensinar números e letras? Mas você pode ensinar o nome dele, tá? Você vai tirar a foto e vai pôr embaixo da foto, você vai pôr o nome. Daí você vai falar assim, aqui é você, Anthony, e aqui é o seu nome. Anthony. E passa o dedo assim, ó, em cima do nome, passa o dedinho. Todas as vezes que você for mostrar, você mensura assim, ó, nunca deixa de, porque senão fica solto. Ah, este é o seu nome, mas aonde está o nome? Aqui, ó, todas as vezes, tá? Minha aluna. Então tá bom, boa noite. Tá bom, boa noite. Beijo, beijo pra vocês. Foi um prazer. Obrigada, boa noite. Prazer, tchau.